9. O impacto telepático. O pianista tocou uma valsa. Entre os braços do parceiro, uma jovem começou a rodopiar sobre o polido tablado de danças de uma estação de veraneio no Mar Negro. Numa antessala, o Dr. Kai Platonov, psicologista, levou a mão aos olhos e concentrou-se. A súbitas, no meio de um passo, a moça que dançava caiu em transe hipnótico. Telepaticamente, Platonov interrompera a jovem que dançava, a senhorita M. No Congresso de Psiconeurologistas Russos de 1924, Platonov tornou a hipnotizar telepaticamente a senhorita M diante de uma sala cheia de cientistas. A animada jovem estava conversando, ou pelo menos assim imaginou, com um grupo de médicos, que aguardavam o início de uma demonstração hipnótica. Não se via Platonov, escondido atrás de um grande quadro negro. Ele levou a mão à testa, como um sinal, e a senhorita M, de repente, adormeceu. Em seguida acordou-a e, logo, tornou a adormecê-la. 154, 237. Platonov encontrara mais que uma forma exótica de curar a insônia com a sua magia, a capacidade de adormecer as pessoas e despertá-las telepaticamente à distância de uns poucos metros ou de 1000 e tantos quilômetros. Tornou-se a contribuição mais completamente testada e aperfeiçoada dos soviéticos à parapsicologia internacional. É a experiência soviética. A capacidade de controlar a consciência de uma pessoa por meio da telepatia está sendo agora explorada nos laboratórios de Moscou e Leningrado. O teste do adormecer e despertar, entretanto, granjeou um longo e intrigante pedigree científico antes de ser finalmente revelado no princípio da década de 1960. Pouco depois da Convenção de 1924, algo inusitado aconteceu a uma aluna de 19 anos de uma faculdade de Kharkov. Quando vão começar as experiências, professor Dzelichovsky? Perguntou a moça ao seu professor de física. A curiosidade exasperava-a. Mais de um mês antes, ele lhe pedira que se submetesse a alguns testes muito importantes. Tratava-se de um pedido lisonjeiro. No entanto, ela voltou a interrogá-lo sobre o assunto. Ele limitou-se a dizer que o equipamento estava atrasado e continuou falando sobre a solução que, naquele momento, ia despejando num tubo de ensaio. O professor Dzelichovsky convidava-a frequentemente a ir ao laboratório durante a longa espera. Agia quase como um professor particular, que nunca se cansava de vê-la nem de falar-lhe, mas de falar sobre tudo, exceto as experiências de que ela deveria participar. Por fim, a curiosa jovem começou a aparecer no laboratório a qualquer momento. Houve alguma razão especial que a trouxe aqui? Perguntava Dzelichovsky. A única coisa que ela conseguia fazer era corar e balbuciar, não, apenas senti vontade. Sem o saber, a moça já participava de experiências muito especiais. Enquanto fazia o que esperava que fosse uma conversa trivial a respeito do tubo de ensaio que estendia a aluna, com o fito de distraí-la, ele viu, de repente, que as pálpebras da jovem começavam a bater e depois se fecharam. A sua respiração tornou-se mais vagarosa, mais profunda, mais regular.
Ela adormecera profundamente. Numa sala próxima, Kadekotkov, psicologista, também tinha os olhos cerrados. Mas não estava dormindo, embora repetisse mentalmente, sem cessar, durma, durma, ao mesmo tempo, imaginava vividamente o rosto da jovem. Kotkov descobriu que o ingrediente mais importante nessa tentativa de controle telepático secreto era desejar. Ele desejou que a rapariga adormecesse até sentir uma espécie de êxtase de triunfo. Conheci que ela estava dormindo. Tomou nota do tempo e dispôs-se a despertá-la. A jovem estudante acordou, pestanejou, com o tubo de ensaio ainda na mão, e continuou a conversar com o jubiloso, mas assombrado, Dzelichovski. A experiência dera certo. E a moça não percebeu coisa alguma do que acontecera. Durante a série de experiências, que levaram 2 meses, Kotkov pôde produzir na jovem o estado de consciência operando do outro lado da cidade. A telepatia também era responsável pela compulsão que a levava ao laboratório do Dr. Dzelichovski. Do seu apartamento, o Dr. Kotkova dirigia mentalmente, a fim de evitar a possibilidade de que ela fosse espontaneamente ao laboratório, o que seria muito improvável, dormisse no meio de uma sentença. Os professores cronometraram os testes com precisão militar. Kotkov tentou obliterar telepaticamente a consciência da rapariga 30 vezes. Não falhou em nenhuma delas. 237. Adormecida, em pé, segurando um tubo de ensaio, a moça parecia em transe. Os russos descobriram, mais tarde, que se pode, até certo ponto, conversar com uma pessoa telepaticamente adormecida e interrogá-la, como se estivesse apenas hipnotizada. Será a telepatia realmente uma espécie de hipnose? Não exatamente, afirmam os soviéticos. Os mecanismos que anulam a vontade e provocam o transe são diferentes. A hipnose, de acordo com os soviéticos, provém geralmente da linguagem, de palavras e ordens sugestivas. A força telepática que nos derruba é gerada por homens como Kotkov, que conservam de nós vigorosas imagens visuais. A hipnose telepática brilha no centro dos fartos experimentos que o Dr. Vassiliev realizou com diligência, mas não pôde revelar durante o regime de Stalin. A realidade da onda de sono telepática, sustentada por colunas de dados, foi para muita gente a parte mais surpreendente das experiências de sugestão mental de Vassiliev, finalmente publicadas em 1962. Brilhante fisiologista, o jovem Leonid Vassiliev, com os bastos cabelos escuros, os traços enérgicos e a simpatia pessoal, possuía um caráter que se lhe ajustava à figura leonina. Porfiado e audaz em suas pesquisas, o seu espírito percorria facilmente o domínio de muitas disciplinas. Como se verificou, mostrou uma nobreza especial não falseando a verdade quando poderia ter sido, e talvez o fosse, prejudicial a ele aferrar-se a ela. Teorias sobre as ondas materiais que transportam a comunicação telepática de um cérebro a outros na cabeça de Vassiliev quando, em 1953, foi incumbido de uma tarefa que lhe agradou. Stalin já detinha o absoluto controle do país.
chegaram instruções ao famoso Instituto do Cérebro Bekhterev, em que Vassiliev trabalhava, para estudar a fundo a telepatia. Mais uma vez, ninguém esclareceu a procedência das instruções, a não ser que vinham da própria cúpula diretiva. Aos cientistas soviéticos incumbia desvendar um mistério secular. Eles mostrariam ao mundo que a telepatia caminha sobre ondas físicas conhecidas. Em primeiro lugar, Vassiliev necessitava da telepatia, a telepatia que se ligaria e desligaria no laboratório como um feixe de luz para ser examinado e decomposto em comprimentos de ondas. Os médiums bem dotados escasseavam. Além disso, Vassiliev precisava de uma demonstração indiscutível da telepatia, uma demonstração que pudesse ser prontamente reduzida a termos estatísticos. A sua resposta, naturalmente, foi o simplíssimo transe telepático. Vassiliev e os seus colegas, F. Tomaszewski, fisiologista, e o Dr. A. V. Dobrovsky, psiquiatra, apresentaram dois bons pacientes do sexo feminino, Ivanova e Fedorova, ambas com 25 anos e ambas clientes neuróticas de Dobrovsky. A diferença da jovem de Kharkov, quando se iniciaram as experiências. Ivanova sabia alguma coisa do que estava acontecendo. Jazia numa cama de campanha. Em sua mão direita, elétrodos rastreavam correntes elétricas da pele que não podiam ser conscientemente controladas. Com a mão esquerda segurava um aparelho em forma de balão, continue a apertá-lo, com força, ordenaram-lhe. Em outra sala, os impulsos dos dois dispositivos eram registrados num gráfico. Se ela adormecesse, as linhas cheias de projeções pontudas passariam a ser inteiramente horizontais. Os cientistas fizeram-nas dormir telepaticamente um sem número de vezes durante um período de 3 anos, de uma sala a outra, de um edifício a outro. Chegaram até a ligar o aparelho em forma de balão ao rádio de Ivanova em sua casa, de modo que pudessem captar-lhe os sinais no laboratório. Enquanto ela jazia na cama, deixaram-na inconsciente telepaticamente. À proporção que a consciência ia e vinha em Ivanova e Fedorova, Vassiliev preparou armadilhas para as ondas telepáticas. Tentou captar as ondas de Kaisamali, assim designadas em homenagem a um neurologista italiano, que afirmava ter detectado ondas de rádio que saiam crepitando das pessoas quando estas se imaginavam em cenas violentas, tais como saltando de uma trincheira para um ataque à baioneta. Sintonizando, um depois de outro, os comprimentos de ondas especificados, Vassiliev não ouviu uma única crepitação. Mas ainda havia muitas outras ondas. Vassiliev encerrou Ivanova numa jaula de ferro de Faraday, que obstava a passagem das ondas eletromagnéticas. A telepatia processou-se como de costume. Os cientistas começaram a ficar preocupados. Se não se pudesse provar que a telepatia tinha uma base física, ela se acabaria juntando aos emigrados políticos da União Soviética. Vassiliev construiu uma cápsula de chumbo, que seria uma barreira até para a irradiação. Tomaszewski, o emissor, trepou numa escada e escorregou para dentro do que parecia uma enorme geladeira antiga. Em seguida, abaixou a pesada tampa abobadada. Esta se encaixou numa
Canaleta cheia de mercúrio e a cápsula ficou perfeitamente selada. Nenhuma onda poderia entrar ou sair dali. Seria impossível qualquer manifestação de telepatia nessas condições. Tomaszewski imaginou Fedorova adormecida no interior da jaula de Faraday. Ela perdeu a consciência. Essa telepatia de impacto parecia funcionar ainda melhor no interior de todos os anteparos de chumbo. Ficamos assombrados, escreveu Vassiliev. Estávamos como que hipnotizados por esses resultados inesperados. 402 e ficaram preocupados com a ideia fixa de homens que tentavam isolar um novo elemento num pedaço grosseiro de minério. Os dedicados parapsicologistas passaram a desacreditar o próprio trabalho. Tentaram provar que era a resposta condicionada, e não a telepatia, que provocava a inconsciência dos pacientes. Essa tentativa malogrou-se e eles experimentaram a telepatia em novos pacientes: um professor, um operário, um estudante, um intérprete. Mesmo assim descobriram que a consciência poderia ser telepaticamente obscurecida. Vassiliev sabe que as ondas eletromagnéticas diminuem de intensidade à medida que aumenta a distância. Mandou Tomaszewski para Sebastopol, perto da Crimeia, mais de 1.600 quilômetros ao sul. Dessa vez, Ivanova não sabe que estava sendo submetida a uma experiência. Ela compareceu à clínica psicoterapêutica para a sessão costumeira com o Dr. Dobrovsky. Conversaram os dois durante 1 hora e nada aconteceu. Não fora a curvatura da Terra, mas um obstáculo bem mais comum aos viajantes que obviará a telepatia. Tomaszewski sentirá-se tão nauseado que não pudera emitir coisa alguma no dia marcado. Mas recuperou-se antes da sessão seguinte de Ivanova. Sozinho no passeio de tábuas que dava para o mar, concentrou-se a 1.600 quilômetros de distância. Ivanova perdeu a consciência à hora aprazada, enquanto conversava com o Dr. Dobrovsky. Ironicamente, o incansável Vassiliev construirá o que ainda constitui a melhor prova conhecida de que as ondas eletromagnéticas não transportam a telepatia. Avaliamos perfeitamente, escreveu Vassiliev em 1937, a responsabilidade que assumimos por chegar a uma conclusão dessa natureza. O mundo só conheceu as notícias a respeito em 1962, quando, já no fim da vida, Vassiliev pôde publicar as suas experiências de sugestão mental. Fiz o melhor que pude, façam melhor do que os que puderem fazê-lo, rezava a inscrição do livro procrastinado e explosivo de Vassiliev. Agora os parapsicologistas de Leningrado e Moscou estão mais uma vez empenhados na manipulação telepática da consciência, desta vez registrando êxitos com o EEG. Em técnica de rádio, 73 o Dr. Hippolyte Kogan, dirigindo-se a outros cientistas, falou numa moça, olha, hipnotizada normalmente e, depois, ligada ao EEG. Numa sala separada, o emissor, Dr. Vladimir L. Raikov, também estava ligado a um EEG. Em momentos esparsos, ele recebeu sinais para acordar Olha com o EEG. Raikov conseguiu pensar em Olha acordada 6 vezes em 11. Eduardo Naumov mencionou uma série semelhante. A telepatia despertou o paciente 6 vezes CM8.
Naumov observou que, assim que se envia a ordem telepática para acordar, o transe se torna cada vez menos profundo, voltando à plena consciência em 20 ou 30 segundos. No laboratório de Leningrado do Dr. Pavel Gulyaev, amigos de pacientes foram treinados para fazê-los dormir telepaticamente. Porque voltaram os soviéticos a trabalhar com afinco no controle telepático da consciência. Como Vassiliev. É provável que o Dr. Kugan esteja fazendo por motivos teóricos. Ele demonstrou matematicamente que um portador eletromagnético de telepatia não é impossível em princípio e envolveria comprimentos de onda de mais de 1.600 metros. Porque outros cientistas talvez estejam investigando o controle da consciência através da ESP. Outra questão: sonho telepático ou será apenas um transe? Perdemos simplesmente a consciência ou sonhamos os nossos sonhos particulares? Ou alguma outra coisa mantém o domínio? Os soviéticos de hoje se mostraram muito sovinas na divulgação dos detalhes psicológicos da sua manipulação telepática da consciência. Vassiliev, porém, fez algumas revelações dignas de nota. Fedorova e Ivanova podiam ser interrogadas enquanto se achavam em transe telepático. Samyud quem as estava apagando psiquicamente. Pela primeira vez no espaço de 2 anos, Vassiliev forçou mentalmente Fedorova a dormir. Perguntada, enquanto se achava em transe, sobre o que acontecera, ela disse: Vassiliev está entrando devagarinho na minha cabeça. Várias salas mais longe, Vassiliev decidiu pensar num pássaro, um abutre. Vassiliev, continuou Fedorova, os olhos dele estão saltados como os de um galo. Ele está sentado numa mesa circular. Correto? Foi ele quem fez. Ele tirou tudo de mim. Quando Vassiliev começou a devolver telepaticamente a consciência, Fedorova, ainda em transe, disse: pare com isso. Professor Vassiliev. Assim terei de acordar, mas não quero. 237. Esse tipo de telepatia não somente deixa uma pessoa em transe, como também parece abrir um bom canal de comunicação. Indagada acerca dessa estranha conexão, a mulher disse que era como ir no telefone, ou como estar na extremidade de um novelo, ligado a uma corda que poderia desenredá-lo ou tornar e enredá-lo. Se a telepatia pode ser intensificada, amplificada como um sinal de telefone, os arquitetos terão um novo problema. Predaz o Dr. Stefan Manczarski, da Polônia, encontrar um modo de isolar apartamentos a fim de obstar a telepatia não desejada. Manczarski, que acredita que ainda existe vida nas teorias eletromagnéticas, é um dos poucos cientistas que escrevem sobre telepatia como no método extraordinariamente eficaz para difundir a propaganda. Uma grande vantagem prática, disse ele, se bem acrescentasse que as pessoas agredidas por anúncios telepáticos talvez não se entusiasmem pela ideia. 278 Manczarski, chefe da turma polonesa para o ano Geofísico Internacional de 1957, é o único polonês que tem publicado obras sobre SAI desde que terminou a guerra. As suas experiências o induziram a pensar que a telepatia funciona sobre ondas, que poderiam ser
ampliadas como as ondas de rádio ou qualquer outra onda que utilizamos diariamente. Como o rádio e a televisão, telepatia se converteria num novo processo sutil à disposição dos que exercem influência sobre o mundo. As ideias do Dr. Manzarsky a respeito das ondas são discutíveis. Mas que se há de dizer da possibilidade de vir a telepatia a tornar-se um dia um instrumento para influenciar pessoas? Os pesquisadores russos atuais não discutem quem pode ser induzido telepaticamente a um estado de transe. De acordo com os cientistas mais velhos, se pudermos ser levados a um estado de hipnose profunda, mais ou menos 20% das criaturas humanas podem sê-lo, poderemos ser postos a dormir, de longe, telepaticamente. Não obstante, o Dr. Platonov calculou que apenas 4 pessoas em 100 podem ser normalmente reduzidas à inconsciência por intermédio da telepatia. A hipnotização telepática de alguém será provavelmente considerada como um ato mais estranho, mistificante, quase diabólico, na América do que na Rússia. E é o hipnotismo, mais que a telepatia, que parece chocar as pessoas. Estamos começando a acostumar-nos com ele. Desde o início do século, os russos têm afiado as suas habilidades hipnóticas e explorado amplamente as suas possibilidades. Na União Soviética, o hipnotismo é um instrumento comum, como o raio-x, empregado em medicina, psicoterapia, fisiologia, psicologia e pedagogia experimental. Enquanto os exploradores ocidentais da mente, começando com os complexos freudianos, dramáticos, como tragédias gregas, desvendaram coisas surpreendentes a respeito da personalidade, os seus equivalentes soviéticos moveram-se numa direção diferente. Com a ajuda da hipnose, investigaram as capacidades mentais. Como simples exemplo, os hipnotistas descobriram que, ao entrarmos em transe, podemos dizer precisamente por quantas árvores e por quantos postes telefônicos passamos no trajeto de nossa casa ao consultório do médico. Tais observações conduzem a complexos estudos de memória. Era natural que os russos tentassem elucidar a mente psíquica pela hipnose. Desde o século XIX sentiram os europeus igualmente que esta pode facilitar os dutos psíquicos. Um norte-americano, Stanley V. Mitchell, quando presidente da Guilda Internacional dos Hipnotistas, descobriu que a hipnose revelou um tipo muito feliz de ESP numa excursão russa em 1964. Mitchell relatou na revista Fate, setembro de 1964, que os médicos de uma clínica soviética por ele visitada lhe destinaram uma enfermeira como paciente para que ele pudesse demonstrar as suas técnicas. A enfermeira caiu rapidamente em transe, e executou, em rigor, todas as instruções de Mitchell. Só depois veio ele a descobrir que a enfermeira não entendia inglês. Ela utilizava automaticamente uma espécie de transformador psíquico para converter em ação as ordens que ele dava em inglês. Mitchell encontrou na Polônia uma situação semelhante, em que a ESP anuía as barreiras da linguagem. Uma velha estava sentada numa sala assistindo à hipnotização de uma jovem parenta. Quando Mitchell deu as suas ordens, a mulher também caiu em transe. Nesse estado, Mitchell pôde comunicar-se com ela,
posto que ela quase não falasse inglês. Intrigado, interrogou a velha. Ela confessou. Se capaz de compreendê-lo perfeitamente sob a ação da hipnose. Mas quando o senhor não me hipnotiza, só me diz tchá, tchá, tchá. O Dr. Vassiliev, justificadamente orgulhoso do seu trabalho pioneiro com a hipnose telepática, disse que lamentava não terem os ocidentais adotado e usado o seu teste do adormecer-acordar. O excesso de escrúpulos em relação à hipnose que vigora no Ocidente era uma das razões por que não se administravam aos pacientes pílulas soporíferas telepáticas nos laboratórios norte-americanos. Os soviéticos aperfeiçoaram e confirmaram a realidade do transe telepático, mas nunca afirmaram tê-lo descoberto. Isso foi feito pelos franceses. Alguns dos primeiros registros desse tipo de truque psíquico apresentou como figura principal Léonie B., uma camponesa francesa de 50 anos, médium de talentos variados. Uma experiência especial com Léonie tem todo o fascínio desconcertante de um filme dos irmãos Marx, lá pelos idos de 1886. Aconteceu uma noite, depois do jantar, no Havre. À volta da mesa estava sentada a nata da pesquisa psíquica europeia, Pierre Janet, psicólogo e um dos pais da parapsicologia francesa, o seu colaborador, o Dr. M. Guibart, Julius Oshorowicz, ainda lembrado como o mais famoso pesquisador psíquico da Polônia, Frederick Myers, da Inglaterra, um dos fundadores da Sociedade Britânica de Pesquisas Psíquicas, e dois eruditos de reputação praticamente equivalente. Os seis decidiram verificar se Guibart seria capaz de deixar Léonie em transe à distância, proeza que ele já realizara em outras ocasiões, e se poderia chamar a mulher, enquanto em transe, para junto de si. Todos sincronizaram os seus relógios. Em seguida, Guibart retirou-se para o seu escritório, os demais se endereçaram à casa de Léonie, a pouco mais de 1 quilômetro dali, do outro lado da cidade. Conservando-se na sombra, cercaram a casa. Naquele momento, escreveu Oshorowicz, não havia ninguém em casa a não ser Léonie, que não estava esperando nenhuma atividade de nossa parte. Exatamente no instante aprazado, Léonie saiu de casa e encaminhou-se para o portão do jardim. Escondido num dos cantos da casa, Oshorowicz reparou que Léonie tinha os olhos bem fechados. Léonie, porém, virou-se e tornou a entrar em casa. Oshorowicz anotou mais tarde que, naquele instante, o emissor, Gilbert, em resultado do seu esforço mental, desmaiou ou adormeceu. Logo depois Léonie reapareceu andando depressa, tão depressa que quase atropelou o professor Janet, que saíra do seu esconderijo. Felizmente, ela não se advertiu do que a cercava ou, pelo menos, não nos reconheceu. Durante 10 minutos, de olhos fechados, Léonie caminhou com êxito evitando os postes e o tráfego das ruas. Nenhum dos outros pedestres pareceu notar coisa alguma insólita em relação a Léonie, segundo o testemunho de Myers. Talvez estivessem demasiado ocupados em olhar, feito basbaques, para a turma de impertigados cavalheiros que seguiam atrás dela, tomando notas. De repente, Léonie vacilou, parecia confusa. Por quê?
Porque Gibbard decidira que a experiência toda era inútil e se pusera a jogar bilhar. Passados alguns instantes, Leonie voltou a apressar-se. Ele mudara de ideia e recomeçara a emitir. Com o grupo no seu encalço, Leonie chegou ao seu destino no momento em que Gibbard, sem saber o que poderia ter acontecido aos outros, sala correndo para a rua. Os dois trombaram. Leonie passou por cima do confuso Gibbard e entrou, quase que à força, na casa. Correu de uma sala para outra, perguntando, ansiosa, onde está ele? Onde está ele? Vasculhou o sobrado, depois o andar térreo, sempre seguida pelos 6 sábios aligeiros, que faziam o possível e o impossível para não ser ultrapassados. Finalmente, Gibbard deixou-se cair numa cadeira e chamou-a. Ela segura-lhe o braço, recorda Ochorovix. Exulta. Exultante também estava Ochorovix, que se acabara convencendo de que podemos realmente influenciar pessoas à distância. Se algum cientista soviético atual já viveu momentos estranhos como esses, chamando uma pessoa no meio das ruas de Moscou, não fala sobre o assunto. Mas os russos aludirão, mais de uma vez, aos seus esforços para guiar os movimentos de pessoas no interior dos seus laboratórios valendo-se da telepatia. Numa TV de circuito fechado, os parapsicologistas da Popov observam um paciente em transe numa sala isolada. Poderá a ESP não somente desacordá-la, como também derrubá-la. Poder-se a guiar telepaticamente a direção para a frente, para trás, para este lado, para aquele da sua queda. Numa série de testes, referiu Eduardo Naumov, fez-se o paciente cair 10 vezes em 10. E ele caiu na direção telepaticamente ordenada 8 vezes em 10. 133 Naumov mencionou casualmente que mais de 1000 pessoas tinham sido experimentadas nos últimos anos nesses testes de desacordar e derrubar. A orientação psíquica de uma pessoa, da maneira como se orienta eletronicamente um míssil, foi levada pouco mais adiante com Kar Nikolaev, de acordo com um relato feito pelo conceituado Dr. Kugan em Tecnologia de Rádio e numa conferência sobre problemas científicos da bioinformação realizada na Casa dos Cientistas de Moscou da Academia Soviética, a qual assistiram mais de 700 cientistas. 75 Naumov, que possuía aparentemente algum talento psíquico, foi o emissor. Inteiramente consciente, Nikolaev tentou deixar que Naumov guiasse pela sala, que continha 10 alvos. Tivemos retroação nesse teste, informou Kugan. Querendo dizer com isso que Naumov, em outra sala, ouvia Kar descrever, por meio de um microfone, a direção em que estava caminhando. Esse arranjo permitiu a Naumov tentar corrigir mentalmente as falhas na direção de Kar enquanto este se achava em movimento. Em 26 tentativas diferentes, Naumov dirigiu Kar para o alvo 13 vezes. No dizer de Kugan, as probabilidades de se fazer uma coisa dessas por acaso são mínimas. Em seus laboratórios bem arrumados, os parapsicologistas soviéticos manipulam a consciência, mas isso não passa de um minúsculo filmezinho da mente comparado com as espalhafatosas excursões psicodélicas que florescerão no Ocidente. Segundo se tem afirmado, o Sai cruza, às vezes,
A consciência psicodélica. Em seu livro O Misterioso Fenômeno da Mente Humana, Vassiliev conta que deu a uma moça, sem nenhum dote psíquico aparente, uma boa dose de mescalina. Quando ela se achou sob a plena ação da droga, ele apresentou-lhe 10 caixas pretas de plástico seladas. Nem Vassiliev nem a sua feliz aluna, ela achava o mundo lindo, conheciam os pequeninos objetos enrolados em algodão no interior das caixas. Diga-me o que está vendo aqui, disse Vassiliev, colocando uma caixa diante da jovem. Ela deu uma risadinha nervosa. Como foi que o senhor conseguiu botar isso aí dentro? É um grande edifício de pedra. Abrindo a caixa mais tarde, Vassiliev encontrou no seu interior um selo de 1 rublo com a imagem do grande prédio de pedra do Telégrafo Central de Moscou. A jovem não se deu ao trabalho de falar sobre uma das caixas. Marcou, porém, 5 tentos parciais com as 8 caixas restantes. Diante de um pacote que continha 2 raminhos vermelhos de árvore, por exemplo, disse: vejo uma mancha vermelha. Era o ano de 1946, em que se iniciou o período mais paralisante do regime de Stalin. Aparentemente. Contudo, a jovem fez uma viagem muito rara e muito boa com o seu professor Vassiliev. Observação dela, tudo parecia tão lindo. Tinha-se a impressão de poder fazer qualquer coisa. Quanto às experiências psicodélicas, o Dr. Milan RYZL menciona que M.S. Smarnaf, do laboratório da Visão do Instituto de Problemas de Transmissão de Informações da Academia de Ciências da URSS, lhe escreveu particularmente a respeito de testes com a psilocibina. 382 afirma-se que Smarnaf, seguindo a técnica de Vassiliev, obteve alguns êxitos psíquicos com a psilocibina. Entretanto, em seus esforços para alterar a consciência, os parapsicologistas soviéticos parecem ater-se a variações da hipnose telepática tradicional. Vassiliev e os seus colegas pareciam prospectors peneirando ondas eletromagnéticas. O ouro que buscavam era o mecanismo da telepatia. Em lugar de ouro, acabaram encontrando cobre na forma de um teste conveniente de adormecer-despertar que servia para todos os propósitos. Vassiliev utilizou-o como um espécime de telepatia para dissecar, como dissecaria um sapo em experiências de fisiologia, mas o teste que ele aperfeiçoou talvez encerre os elementos de um futuro muito mais ativo e interessante. A manipulação da consciência alheia por meio da telepatia, a orientação do paciente em transe, permite que se figurem facilmente empregos interessantíssimos. Experimente-se a espionagem. Focaliza-se o olho mágico no ajudante de campo do general. Aplicam-se-lhe sugestões hipnóticas para puxar esta alavanca. Roubar aqueles documentos. Ele acorda, como a estudante de Kharkov, sem saber o que aconteceu. A senhorita M. entrou em transe enquanto dançava uma valsa. E se a senhorita M estivesse dirigindo um automóvel, pilotando um avião, ou fazendo as vezes de sentinela? Esta é a fantasia fácil das histórias supersônicas de suspense. Mas não seria ingenuidade presumir que nenhum pesquisador pensou jamais nesses usos possíveis da telepatia.
O famoso soviético Wolf Messing, com a sua capacidade amplamente comprovada de influenciar a mente alheia, comentou em sua autobiografia a ocasião em que conseguiu sair de um edifício, passando por guardas que tinham ordens para detê-lo. Este caso, e outros semelhantes, deveriam fazer-nos reconsiderar a opinião tantas vezes exposta de que ninguém deve executar, sob a ação da hipnose, um ato contrário às suas convicções. Estou certo de que os guardas não me teriam deixado passar se eu lhes tivesse sugerido que dessem passagem ao Wolf Messing, entretanto, utilizando o meu poder mental, filos ver em mim o alto funcionário que teria passagem livre em qualquer circunstância. Da mesma forma, um homem sob a ação da hipnose pode receber instruções para matar um coelho quando, na realidade, está atirando a um homem. 119. Essencialmente, o que parece provável que os soviéticos estão procurando em seu estudo do efeito da ESP sobre a consciência é o controle num sentido mais genérico, cotidiano, difundido. Ouve-se com frequência a palavra controle na URSS, não como conceito político, mas em seu significado relativamente otimista, científico. A ciência aprendeu a controlar a natureza externa em benefício da humanidade, disse-nos um cientista de Moscou. Agora estamos tentando aprender as leis que governam a natureza interna. E assim como a compreensão da natureza externa nos permitiu, por exemplo, gerar eletricidade para iluminar cidades imensas. Assim também a capacidade de controlar os recursos inexplorados do homem poderá acarretar-lhe igualmente benefícios surpreendentes. O controle da esquizofrenia é muito bom. O controle das atitudes de uma pessoa por outra pessoa, por uma raça ou por uma nação já não é tão bom. O bioquímico tcheco Dr. Milan Ryzl diz que um russo lhe afirmou, quando os meios apropriados de propaganda forem habilmente usados, será possível moldar a consciência de qualquer homem de modo que ele acabe empregando mal as suas capacidades, embora continue convencido de que está servindo a um propósito honesto. 382 e RYZL continuou, a URSS tem meios para esconder do resto do mundo os resultados dessa pesquisa e, se as suas aplicações práticas forem possíveis, não há dúvida alguma de que a União Soviética as fará.